Fala pessoal, meu nome é Thiago Cruz, eu sou um programador e esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu vou colocar aqui no YouTube sobre desenvolvimento iOS para pessoas completamente leigas. Então vamos lá. Antes de tudo, como é que vai funcionar? Isso aqui é um projeto paralelo meu, então tenha em mente que eu não vou conseguir dedicar muito tempo a isso, mas eu vou fazer possível para estar disponível caso vocês tenham dúvidas ou caso vocês queiram criticar, dar ideias sobre como melhorar a série, tipos de assunto para trazer e coisas assim. Beleza? Uh, Segundo ponto é que a ideia é criar um conteúdo para pessoas leigas. Então, a gente quer que você que, sei lá, você não tem experiência nenhuma com desenvolvimento ou você já tem, mas em outra área, você tenha condições de entender como é que se desenvolve o aplicativo iOS. Outro ponto importante é que a gente não é uma coisa, sei lá, acadêmica ou uma coisa super profunda e complexa tecnicamente. A gente está pensando em gerar um conteúdo para quem gostaria de, talvez no final do curso, ter confiança para se aplicar para um estágio ou para uma vaga de desenvolvedor júnior, para de alguma maneira entrar nesse mercado. Então é um curso bem prático também por causa disso. Então, bem, de fato esse é o próximo ponto, que praticar é extremamente importante. A gente, para quem está começando, é muito mais importante você colocar a mão na massa e fazer coisas para que com o tempo você comece a absorver os conceitos depois de você já ter bastante experiência prática. E é isso que a gente vai tentar passar aqui nessa série de vídeos. Ok, então primeiro a gente vai falar de Swift. O nome da linguagem é esse, o nome da linguagem que a gente vai usar nesse curso é Swift. E hoje em dia é a linguagem que está sendo usada para desenvolvimento iOS. Antes de eu entrar em qualquer detalhe sobre Swift, eu quero colocar um resumo muito simples aqui sobre tentando explicar, dar uma ideia do que é uma linguagem de programação. De novo, isso é um assunto muito complexo, é um assunto que existe toda uma ciência por trás disso, e não é o foco aqui a gente entrar, falar nesse nível sobre esse assunto. Como eu disse, é um curso bem prático, e esse é o tipo de coisa que, com o tempo, depois que vocês já tiverem alguma prática, vocês vão ter mais facilidade para se aprofundar por si mesmo nesse assunto e entender como é que tudo funciona. Então, uma ideia muito superficial do que é uma linguagem de programação, eu tentei resumir bastante aí. Uh, Essencialmente, o que você faz é escrever um código em uma linguagem que humanos podem entender. A ideia é que você entenda o que você está escrevendo e que outras pessoas entendam o que você está escrevendo. Você vai usar algum tipo de software, algum tipo de programa para traduzir isso que você está escrevendo em linguagem humana para linguagem de máquina. E depois você vai pegar isso que está traduzido, agora que uma máquina, um computador, um smartphone, ele entende o que você escreveu porque existe um software que traduziu isso para ele, você vai poder ver o seu programa rodando num computador ou num smartphone. Muito, muito, muito por cima, muito simples, é isso que está acontecendo na hora que a gente programa. Se vocês tiverem interesse em entender melhor como é que todo esse processo funciona, me dá algum tipo de sinal, algum comentário, eu vou deixar contatos para você poder falar comigo. Então, se você quiser se aprofundar nisso, de algum jeito, me avisa. Ok. Antes de qualquer coisa, da gente começar uma coisa mais prática aqui, o último ponto que eu quero trazer é que, como tudo por aí, linguagens de programação possuem versões. E de uma versão para outra pode ser que muita coisa mude, pode ser que muita coisa seja completamente nova, pode ser que coisas não mudem. Então, é importante ressaltar que a gente está trabalhando aqui com a versão 4.x do Swift. X eu quero dizer que 4.1, 4.2 são versões que você com certeza vai conseguir usar para aplicar os conceitos que eu vou trazer aqui. Isso não quer dizer que, por exemplo, na versão 5.0 que está chegando, tudo vai mudar e você não vai poder usar nada do que eu estou ensinando aqui. Isso não é verdade.
mas tenha em mente que existem versões e que versões mudam coisas, então isso é importante ser dito. Ok, então vamos para uma coisa um pouco mais prática aqui. Antes de você de fato começar a programar, você precisa ter um ambiente para você configurado. Então, no caso do desenvolvimento iOS, é uma coisa bem simples, na verdade. Existem linguagens que é mais complexo, existem linguagens que é tão simples quanto o iOS, mas na minha opinião é bastante simples você começar a desenvolver para iOS. Você vai precisar, primeiro você vai precisar estar no Mac. Então, se você não tem um Mac, infelizmente você não vai conseguir seguir esse curso. Você precisa de um Mac para instalar softwares da Apple que servem para desenvolvimento iOS. De novo, se for do interesse de muita gente, a gente pode pensar em alternativas para quem não tem Mac, mas no mundo real, para trabalhar com iOS, provavelmente a empresa que você for trabalhar, ela gastou dinheiro com Mac, ela tem um Mac lá para você trabalhar. Então é muito importante você fazer um esforço para trabalhar em um Mac. Aqui no Mac, o que você vai fazer inicialmente é vir aqui na App Store e aqui em cima você vai buscar por Xcode. Você geralmente aqui no topo superior esquerdo é onde ele vai estar. Okay? No meu caso aqui ele está me dizendo para abrir porque eu já tenho ele instalado. Mas o que você vai fazer é clicar aqui no botão Download ou Get, igual tem nos outros aqui. Você vai clicar e você vai provavelmente, talvez você tenha que colocar a sua senha, mas ela provavelmente já está configurada no seu Mac. E você vai baixar o Xcode. Isso pode demorar um pouco, porque o Xcode ele tem entre 5 e 6 GB e, se eu não me engano, ele precisa de 14 GB de espaço livre no seu HD para fazer a instalação. E você pode acompanhar o progresso do download aqui no Launchpad. Então, se você tiver uma internet lenta, provavelmente você vai querer começar o download e fazer outra coisa antes de voltar para cá. Ok, então, uma vez que você tiver o Xcode instalado, se aqui no meu dock você pode ver que o Xcode já está aqui. Então, para você colocar ele aqui, tem mais de uma maneira. A maneira mais usual é você vir aqui nos seus aplicativos, procurar o Xcode aqui, e você vai clicar e arrastar ele para cá, para o dock. Uma vez arrastado, ele vai estar aqui. Você pode clicar com o botão direito, opções. Essa primeira opção aqui, ela vai ser fixar no dock. No meu caso, está dizendo remover porque ele já está fixado, ok? Então, beleza. Instalou o Xcode, a primeira coisa que você vai fazer é abrir ele pela primeira vez. Aqui, geralmente, na primeira instalação, ele vai aparecer uma janela para você pedindo para instalar algumas coisas adicionais. E você precisa instalar porque são algumas ferramentas essenciais para o Xcode funcionar, ok? Em seguida, é isso aqui que você vai ver. Essa aqui é a janela inicial do Xcode. E você tem algumas opções aqui e você tem várias opções aqui no menu no topo. Eu vou escolher essa opção aqui do meio, criar novo projeto. E antes da gente seguir aqui, deixa eu só dar um resumo muito rápido do que é o tal do Xcode. Ele é um tipo de IDE, como a gente diz. IDE vem de Integrated Development Environment. Então, é um ambiente integrado de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Existem muitas linguagens que você pode simplesmente abrir um editor de texto e você escreve lá o seu código em linguagem humana. E aí você, sei lá, você usa outros programas que vão olhar para aquele arquivo de texto que você criou e eles vão fazer aquela coisa de traduzir da linguagem humana para a linguagem de máquina para depois ser executado. E a diferença do Xcode, ou de qualquer ideia, na verdade, é que são softwares que eles agregam em um só lugar várias ferramentas, não só essas duas ferramentas que eu falei agora, mas várias ferramentas que você pode usar para trabalhar com desenvolvimento. A gente vai falar sobre essas várias coisas que uma IDE pode integrar,
mas eu vou tentar falar disso durante o curso. Não faz sentido eu falar de tudo agora, porque talvez seja muita informação para vocês. Mas saibam que uma IDE, ela não é um editor de texto. Ela é muito mais que um editor de texto, apesar de você ter um editor de texto aqui dentro, vocês vão ver. Então, ok, a gente escolheu lá criar nosso primeiro projeto, certo? Para um aplicativo vazio, entre aspas, que é a gente quer começar de uma tela branca, a gente quer começar meio que do nada, apesar de não ser 100% do nada, vocês vão ver, a gente vai começar escolhendo esse primeiro tipo aqui, que é o padrão quando você cria um projeto no Xcode chamado Single View App. E isso essencialmente quer dizer que é um app vazio, com uma tela só, branca, sem nada, não existe, o app não está fazendo nada. É uma base para você começar a trabalhar, ok? Então, a gente vai clicar Next aqui, e a gente vai dar um nome, eu vou chamar esse primeiro projeto de vídeo 01. Por enquanto, existem algumas coisas aqui, alguns nomes estranhos, principalmente aqui e aqui também. Não se preocupem com isso agora. Tudo isso é uma coisa que provavelmente eu vou fazer uma próxima aula no futuro, explicando exatamente para que cada uma dessas coisas serve e como elas funcionam. Para esse momento onde vocês estão começando, existem muitas coisas que vocês não precisam se preocupar nesse momento. Então, eu vou colocar aqui no nome da organização, vou colocar meu nome mesmo, e no identificador eu vou simplesmente dizer vídeo 01 também, ok? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem literalmente aqui, isso aqui nesse momento não importa. Aqui a gente pode escolher com qual linguagem a gente vai trabalhar. A linguagem mais atual, que é a linguagem que está sendo usada para desenvolvimento do iOS, é o Swift, mas por muito tempo para desenvolver para iOS você usava Objective-C. É uma linguagem bem diferente do Swift e está fora do escopo desse curso falar dela. Mas é interessante vocês saberem que antes era isso aqui. Se você estiver curioso, é interessante você dar uma pesquisada sobre essa linguagem para entender como ela funciona depois que você entender um pouco de Swift. Não precisa selecionar nenhuma dessas opções aqui, pode deixar tudo desselecionado, ok? E você só clica aqui em Next, o próximo. Aqui a gente pode escolher em que pasta o nosso projeto vai estar. Isso é importante porque, eventualmente, vocês vão precisar saber aonde vocês salvaram o seu projeto para coisas que a gente vai fazer no futuro. Então, salve num lugar onde você vai lembrar para você não ficar perdido depois, ok? Pode deixar essa opção aqui selecionada para criar um repositório de Git. Isso é uma coisa que também a gente vai falar no futuro. Não, de novo, não se preocupem agora. E aí a gente clica aqui em criar. Pois bem, esse aqui é o nosso, é o que a gente vê logo de cara. Eu sei, é bastante informação, tem bastante arquivo aqui na esquerda, tem 1 milhão de opção na tela, então não se preocupem com isso por enquanto. A gente vai detalhar tudo isso no decorrer da série, beleza? Por hora, aqui em cima, nesse topo superior esquerdo, vocês podem escolher que tipo de device você quer desenvolver, ou pelo menos testar o seu desenvolvimento. Isso aqui são as opções de simulador que existem no Xcode. O simulador ele literalmente simula o iOS aqui no seu Mac, então você não precisa necessariamente ter um device para você pelo menos ver o seu app rodando e desenvolver coisas simples. Desenvolver no simulador não é a mesma coisa que desenvolver no device. Você pode, idealmente, para você saber realmente como o seu app vai se comportar quando ele estiver publicado, você pode conectar o seu iPhone no Mac e rodar o seu app nele enquanto você está desenvolvendo. Tem que ter um pouco de configuração para fazer isso funcionar e eu vou falar disso também logo logo. Mas por hora a gente vai ficar com os simuladores. E a gente pode escolher vários tipos de iPhones aqui para simular o nosso código. Eu vou escolher aqui o iPhone 10 e sem mexer em nada, sem editar em nada, sem abrir nada, eu vou simplesmente clicar nesse botão de play que tem aqui no canto superior esquerdo. Beleza? Esse botão, de fato, quando você clica nele, aquele processo que a gente viu antes está acontecendo.
Então, algum código, porque já existe algum código aqui que o Xcode gerou para você automaticamente, apesar de você não ter escrito, ele já existe. Ele foi, nesse momento, depois que eu cliquei no play, ele foi traduzido para a linguagem de máquina e foi enviado para esse iPhone 10 que está na tela. E o iPhone 10 está executando o meu código agora. O meu código, por enquanto, não faz nada, então o meu app não está fazendo nada também. É só uma tela branca e nada está acontecendo aqui. Mas já é o seu app, o seu código executando, certo? O que a gente vai aprender essencialmente é, beleza, agora meu app está rodando, eu quero agora colocar coisas aqui, eu quero fazer isso aqui virar alguma coisa útil, certo? E é isso que a gente vai começar a aprender na nosso próximo vídeo. Para essa aula era isso, e deixe algum feedback para mim aí para eu entender se essa dinâmica está funcionando para você. E é isso. Na próxima aula a gente vai começar a colocar alguma informação na tela. Talvez algum texto, alguma coisa que envolve cor, que envolve fonte, para vocês começarem a entender como é que você coloca coisas na tela, beleza? É isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado. Fui.